que às vezes o mais difícil não é a implementação do modelo certo, da coisa certa. Às vezes a coisa mais difícil é você reimaginar aquilo que você fazia sobre o paradigma anterior, agora no novo paradigma. Aonde que eu vou pegar essa grande caixa de ferramenta que só vai ficar maior, mais rica, mais repleta? Mais eficiente. Aonde eu vou colocar aquilo, onde é que eu vou aplicar e o que eu vou mexer naquele caldo? O tema que nós vamos aprofundar com você é o de modelos e agentes, porque nós estamos vendo nos roadmaps do varejo e naquilo que o varejo está efetivamente começando a capturar de valor a partir da IA, está muito na otimização baseada em modelos e agentes. Tudo que tem alguma pessoa fazendo uma organização ou já tem possibilidade de agentificar ou vai ter no futuro próximo. Lógico que o modelo operacional vai ter que se adaptar para você garantir qualidade. Só que isso é os 50% de tudo que a gente vê. Eu acho que tem 50% de coisas que a gente não vê e que a gente nunca pensou que fosse possível. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 10 mais 10, o podcast da BTR Varese, na sua segunda temporada. Essa temporada totalmente dedicada à inteligência artificial no varejo. Queria agradecer demais aos nossos patrocinadores dessa segunda temporada, a Cielo, a Porto Bank e a Salesforce. Nós vamos falar um pouco dos patrocinadores durante o episódio. Queria passar aqui para o Alberto Serrentino, meu sócio, Isso aí, e Edu. apresentador aqui do 10 mais 10 também, que vai apresentar o nosso convidado super especial de hoje, falando de agentes de IA, um tema essencial para a gente entender essa jornada de inteligência artificial da segunda temporada, né, Alberto? É isso aí, Edu, prazer. Nossa audiência aí, um grande abraço a todos, nossos patrocinadores, obrigado. André Petenucci, CIO da Localiza, um amigo, prazerzão ter você aqui com a gente. PT. Obrigado, Petenucci. É muito bom poder aprofundar esse tema tão rico e apaixonante com você. Eu vou te cumprimentando já, te jogar a primeira pergunta, para você começar a entrar aqui na conversa com a gente. Nós estamos nessa jornada tentando decifrar a IA para o varejo nas suas várias componentes, né? E nas abordagens. O tema é muito complexo, mas o tema que nós vamos aprofundar com você é o de modelos e agentes, porque nós estamos vendo nos roadmaps do varejo e naquilo que o varejo está efetivamente começando a capturar de valor a partir da IA, está muito na otimização baseada em modelos e agentes, né? E a gente sabe que essa agenda não começa aí, né? Ela começa em coisas estruturantes. Então, aqui a ideia é falar um pouquinho de como o varejo pode, desde se preparar nos fundamentos necessários, até como priorizar, como escalar, como criar governança, como tirar maior proveito disso, e aquelas típicas decisões, o que é que eu faço, o que é que eu compro, o que é que eu centralizo, o que é que eu descentralizo, velocidade versus controle, essas coisas todas, né? Então, a primeira, eu queria que você que é um privilegiado ator desse negócio, você vive tecnologia em varejo há décadas, né? E agora está diretamente ligado às agendas de IA, como é que você explicaria de maneira didática o ecossistema de IA e onde é que entram modelos e agentes dentro de tudo isso? Boa. Beto, Edu, prazer estar aqui com vocês. Incrível aqui o podcast, a repercussão da primeira temporada. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui na segunda. E falar de um assunto que, se alguém não está estudando isso aqui falando todo dia, tem alguma coisa errada, né? Isso aí. Porque virou a panaceia. E eu acho que não só... Eu acho que as implicações, obviamente, que o podcast é de varejo, né? E é grande indústria onde essa discussão orbita, mas eu acho que tem implicações relevantes não só para o varejo, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente compara o que é a IA, né? A IA é um GPT, que o mercado americano chama General Purpose Technology, uma tecnologia de propósito geral. Que não é o GPT da OpenAI. Né? Tem um artigo ótimo, inclusive GPTs, RGPTs, que é de uma galera de Wharton, junto com pesquisadores do OpenAI, falando como Generated Pre-trained, né, do IA, são General Purpose Technologies. Né? E aí você olha para o passado,
para entender como que outras tecnologias de propósito geral foram aplicadas e desenvolvidas no mercado, né? Então, vamos lá. Vamos comparar IA com a eletricidade. A eletricidade demorou 40, 50 anos para virar popular, para mudar o landscape da época. Só que ela modificou o tempo. Né? Se você morava... Tem o mundo lugar, antes e depois da eletricidade. Ninguém tinha atividade à noite. Todo mundo só ia dormir quando o sol se punha. Então mudou a relação do tempo. Você pega um motor a combustão, demora também 40, 50 anos para escalar. Só que mudou o espaço. Mudou, tipo, centro, subúrbio. Mudou a quantidade de coisas que você viagens, aproximou o mundo, né? Eu brinco que IA vai modificar o trabalho. A forma como as pessoas se organizam e geram riqueza. Perfeito. Porque é um tool tão grande de ferramenta e um tool tão grande de possibilidades que, às vezes, o mais difícil não é a implementação do modelo certo, da coisa certa. Às vezes, a coisa mais difícil é você reimaginar aquilo que você fazia sobre um paradigma anterior, agora no novo paradigma. Sim. Olha que ponto interessante. Que às vezes, tua visão, o desafio é entender dentro do terreno onde eu vou aplicar, que são as organizações, olhando para o ponto são as empresas, aonde que eu vou pegar essa grande caixa de ferramenta que só vai ficar maior, mais rica, mais repleta. Mais eficiente. Aonde eu vou colocar aquilo, onde é que eu vou aplicar e o que eu vou mexer naquele caldo. Né? Edu, aonde e como? Como, né? Então, por exemplo, como a gente... quando todo mundo bateu o olho nisso, né? Eu brinco que toda tecnologia, ela passa lá, vocês já devem ter lido aquele livro Crossing the Chasm, né? Tipo, cruzando o abismo. Quando ela passa, o meu indicador é quando ela passa desse abismo, alguma pessoa que não trabalha com tecnologia vem me perguntar o que é. Eu brinco que geralmente é minha mãe. Tipo, o que é isso aqui e tal? Então, Porque quando a difusão chega à massa. A difusão chega à massa de um jeito, aquilo vira inegável, que isso vai modificar alguma coisa profundamente. Foi assim com a internet, foi assim com o celular, que são os últimos GPTs mais próximos aqui da IA. E eu acho que quando isso aconteceu, né, que isso eu acho que está fazendo 3 anos agora. Pois é. Novembro de 2022. Exatamente. 22. Do ChatGPT, que o que eles fizeram? O modelo já existia, eles criaram uma experiência que conseguiu fazer popularizar. Foi uma interface dentro de algo que ficou pronto. Exatamente. E tangibilizou para todo mundo. Isso. Quando isso acontece, a primeira coisa que você pensa é, putz, eu vou ganhar produtividade. Então, tem gente que hoje vai trabalhar de um jeito, agora vai trabalhar isso aqui quase que como um parceiro de pensamento, alguém para... E isso eu vou ganhar muita produtividade. Só que eu acho que 3 anos depois, acho que tem implicações muito maiores do que só a produtividade. Então, eu acho que tem uma parte que é a redefinição do trabalho, como que as empresas se organizam e como que elas trabalham ao redor de gerar uma riqueza, gerar valor. Tem um impacto no colaborador e na forma como todo mundo trabalha, porque vai ser muito diferente. E aí é engraçado, né? Porque todo mundo... O que falavam em dezembro de 22? Isso vai matar call center, isso vai matar não sei o quê. Todo mundo pensando muito nas tarefas operacionais. Sim, talvez na automação Talvez a indústria que mais se modificou nesses 3 anos é de engenharia de software. Sim. A das mais complexas, a das mais sofisticadas. Produtividade dos devs e o que dev fazia, que hoje os agentes estão fazendo. Edu, pega 2021, um dev em qualquer lugar estava trabalhando de uma maneira muito próxima com o que aqui eu aprendi a codar com 13 anos de idade. O que mudou foram as linguagens. A linguagem, arquitetura, melhores práticas, visão de como você cria software, mas não a forma como você codava. Hoje, mudou muito. Então, mas aí, Petrus, pegando esse gancho aqui, acho que é um bom ponto, né? Um dos grandes desafios para empresas tradicionais, principalmente empresas de varejo, que da Amazon para frente estão sendo imensamente pressionadas pela digitalização, é ter que brigar com armas não parelhas no ambiente digital, né? Você carrega um legado inevitavelmente pesado de arquitetura, de infraestrutura, de processos, né, de resultados que precisam ser defendidos e perpetuados. Você não tem uma arquitetura de tecnologia ágil, leve e que suporte muita experimentação e em escala
como um nativo digital. E aí você fica sempre com aquele dilema, pô, mas uma empresa tradicional conseguiria ser tão ágil, rápida e orientada à tecnologia como uma empresa nativa digital, onde isso não é um problema, porque isso já está incorporado no modelo de negócio? Você acredita que parte desse gap de arquitetura, de infraestrutura e de capacidade de colocar a tecnologia no centro dos processos por parte de empresas tradicionais, a IA ajuda a tirar? Ajuda. O que que eu vejo? Para mim, essa revolução da IA, além dela ressignificar e reformatar a forma como a gente trabalha, ela também é uma espécie de próxima fase da transformação digital. Tem um livro excelente que eu recomendo todo mundo a ler, que é um dos que eu mais gosto do tema, que chama Rewired, é um livro da McKinsey sobre AI. E se você não lê o livro inteiro, lê a contracapa. Ele define... Como é que é o nome do livro, pessoal? Rewired. Ele define numa frase o como que a AI é quase que uma próxima fase da transformação digital. E aí, quando você vai ver, algumas coisas funcionam do mesmo modelo, de como você cria cultura, de como você se prepara, como você cria mentalidade. Então, eu acho que tem a IA, ela ataca as empresas, né? Ataca o status quo em algumas frentes, né? Uma, né, como a gente já comentou, como que as pessoas trabalham. A segunda é a capacidade de fazer coisas mais sofisticadas do que você fazia antes. Nessa segunda, todo o histórico lá, o by the book de transformação digital faz muita diferença. Então, se você já conseguiu digitalizar a sua operação, se você já conseguiu resolver sistemas, se você já conseguiu resolver os dados, criou uma governança para isso, você sai na frente. Agora, você sai na frente de todo mundo, mas talvez com IA, o teu gap perto de quem já tinha feito isso caia, porque com ela você consegue ser mais produtivo para resolver esses problemas. E mesmo na dificuldade que se tem, porque uma empresa nativa digital nasce com um pedaço grande da sua capacidade e do seu time em tecnologia. E ela já é construída assim. Sim. Uma empresa tradicional não é assim. Então você fica sempre com um gap de capacidade de produzir tecnologia, incorporar tecnologia, escalar tecnologia, né? Que o ponto que você está levantando é, né, a possibilidade de mudar a maneira como se escreve código e como se cria tecnologia com automação, eventualmente pode fazer com que esse gap estrutural diminua. Fato. E principalmente, tanto pelo aumento da produtividade, que teu time de tecnologia pode ser, agora está habilitado a entregar, quanto você também consegue usar a própria IA para automatizar uma parte do que você está fazendo. Então, por exemplo, uma das coisas que a própria Localiza, né? Uma empresa de 52 anos, 53 anos, que vem investindo em tecnologia nos últimos 7, uma transformação digital muito forte, mas, inevitavelmente, a gente tem legado. Tem legado. Uma startup de 2 anos atrás já tem legado. Então, exatamente. É assim que funciona. A gente tem usado a gente para... limpar, ajudar esse legado. Para ajudar a estruturar... pega esse desmontar sistema, os legados. Tô simplificando, tá? 200 metros de altura. Mas, pega esse sistema e me extrai aqui a regra e me ajuda a mapear tudo que eu preciso desenvolver. Quase um depara desse legado para uma arquitetura então, mas aí, nesse mais ponto específico, porque essa é uma grande dor do varejo, Petenúcio, assim, é uma grande dor do varejo. A complexidade das arquiteturas e esse monte de aplicação que pode ser um legado ou não, mas que, no fundo, demanda muita integração. Sim. E torna a empresa lenta e pesada, né? Você acredita numa migração relativamente rápida, na qual tudo isso vai ser substituído por modelos e agentes, e o varejo, na verdade, vai resolver esse problema eliminando o problema? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Beto? Eu não acho que vai ser rápido. Eu acho que a gente vai ver resultado rápido. Mas conseguir se transformar vai ser meio que a mesma regra do que tinha antes. Vale a pena eu gastar o meu tempo em resolver este problema ou este, né? Então, a gente, mesmo depois de 7 anos de transformação, tem coisas que a gente não vai lá mexer porque não gera tanto valor e a gente está priorizando as que geram mais valor. Né? Escolher as batalhas. Escolher as batalhas. Então, eu não acho que... Mas eu acho que facilita. Facilita porque você aumenta a throughput, facilita porque você cria um ambiente onde essa
essa tecnologia pode ter um papel mais importante. E aí eu acho que, ainda lá voltando na forma como a gente trabalha, eu acho que uma discussão importante também que algumas empresas eu vejo tendo é que quando você tem um processo posto, usar AI muitas vezes não é onde você realmente destrava valor. Às vezes você destrava valor marginal, porque imagina, você tem um processo que está ali, alguém rodando ele há sei lá quanto tempo. Aí você vem e tenta pontualmente usar AI em algumas partes do processo. Sem redesenhar o processo. Sem redesenhar o processo. O que a gente tem visto e conversado com muitas empresas é que os processos que são realmente importantes e onde realmente destrava valor é quando você pega aquela fatia e repensa ele do zero. Sim. Então, por isso que eu acho que não vai ser tão rápido, porque tamanho das empresas, vai ter muita discussão de como fazer, vai ser complexo. Se eu fazer uma pergunta ainda mais geral, eu diria quase filosófica, porque já a gente vai entrar mais no tema dos agentes com mais detalhe, mas essa aqui eu queria muito te ouvir. Você comentou com a gente aqui ainda em off que recentemente teve uma imersão aí no Vale do Silício, que acho que é junto com a China, né, onde a gente tem ido bastante, são os grandes terrenos aí do berço da IA. O que você teria de convicções e de dúvidas hoje, você na pessoa física mesmo, né? Estudioso que você é, que eu sei, sobre a inteligência artificial. Você falou que uma das convicções, por exemplo, pelo menos que você já está convencido, que a IA vai ser uma nova eletricidade, né? Uma nova tecnologia geral para a civilização aí, mas... Então, essa é uma convicção, eu entendi, né? Então, o que você já está convencido sobre e o que você tem dúvida ainda sobre a inteligência artificial? É engraçado. É filosófico. É filosófico. Né? Inclusive, tem um tema que eu gosto. Tem um cara que chama Robert Solow. Ele foi um economista, ganhou o prêmio Nobel, acho que de 87, 88. E ele estudou como que o computador, uma outra GPT, impactou o mercado corporativo americano no final dos 70, quer dizer, começo dos 80 para frente. E ele cunhou uma frase que ficou famosa, né? Que tipo, a gente vê computadores em todos os lugares da era da computação, menos nas estatísticas de produtividade. O que ele quis dizer? Que tipo, a gente às vezes fica olhando muito produtividade, mas tem uma série de outras coisas ao redor que tecnologias de propósito geral como essa impactam, e não necessariamente isso é irrelevante. Até o nome de GPTs, ela o impacto é geral na sociedade, no mundo. Né? Exatamente. Então, quais as convicções que eu acho que eu já tenho? Vai mudar radicalmente o jeito que a gente trabalha. Eu acho que a gente está muito ficcionado em produtividade, mas tem um ponto importante. Tem um ponto impressionantemente, uma oportunidade impressionante, que é pensar experiências por essa lente com a disponibilização dessa ferramenta, que eu acho que ainda é muito novo. O que eu acho, o que eu não acho que vai acontecer? Que são suas dúvidas. Né? Eu vejo todo mundo com uma ansiedade de que isso vai resolver todos os problemas da humanidade. Eu acho que não. Outra coisa que vai consumir uma série de... Isso vai ter impactos no mercado profissional, as pessoas... Desemprego em massa. Eu acho que não. Eu acho que do mesmo jeito que ele gera uma série de oportunidades, ele gera uma série de outras necessidades que o ser humano vai estar ali operando. Então, como toda tecnologia nova, ainda mais essa que foi explorada no mundo do cinema de uma maneira muito apocalíptica, o ser humano fica com medo. E é natural pelo novo, né? que a gente tenha medo. É natural. Tipo, vocês estão no varejo há quantos anos? Vocês devem ter... Quantos varejistas de brick and mortar nos anos 2000 acharam que o negócio dele ia morrer por conta do e-commerce? Sim. Varejo... Até morreram muitos, mas demorou bastante e foi por outros motivos. E ainda existe varejo físico. Então, eu acho que a gente tende a radicalizar posições, mas claramente tem uma transformação. E eu acho que a mais impressionante vai ser um modelo que a gente trabalha. E eu acho que
talvez o exemplo disso hoje já está prático em todos os times de tecnologia das grandes empresas no Brasil. Eles trabalham de um jeito muito radicalmente diferente do que... Com muito mais produtividade, sim, mas diferente. Tipo, o que o cara precisava saber até 2 ou 3 anos atrás para codar, para ser um desenvolvedor sênior numa empresa, ele precisa saber aquilo, mais alguma coisa para poder trabalhar. A dinâmica mudou. E eu acho que isso vai acontecer com qualquer outra profissão dentro de uma empresa. Muito legal. Vamos entrar no tema dos agentes com a Cielo, aqui com a pergunta da Cielo. Então, Cielo é o nosso patrocinador dessa temporada. Então, primeiro, Cielo é tecnologia em movimento, ela com dados, gestão de risco e IA, né, tem implementado soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam vendas e performance no varejo. Na Cielo, a inteligência artificial é motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia. Antecipa falhas nas maquininhas, direciona transações com inteligência e transforma dados em decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Mais que uma promessa, a IA é o pensamento do futuro que orienta cada movimento da companhia em um setor guiado por velocidade, segurança e soluções customizadas. E acho que a Cielo trouxe uma pergunta para o Petenucci que coloca a gente no tema que a gente vai entrar agora e vamos ficar nele até o final, que são os agentes. Né? Então, um grande abraço aí a nossos amigos da Cielo, obrigado pelo apoio. A Renata Daltro, que é a VP da Cielo, fez a lição de casa, viu, Pedro? A Localiza desenvolveu várias soluções proprietárias, né, como a Lisa, e também adota ferramentas externas como Copilot. Como é que vocês decidem o que vocês constroem ou o que vocês compram para ter velocidade sem perder diferenciação estratégica? Essa é uma boa forma da gente entrar aí no assunto dos agentes e dos modelos, né? Acho que é um excelente ponto e eu acho que a gente tende a ter uma necessidade de revisitar alguns paradigmas de decisão frente a uma nova era, né? Agora é a era da IA. Mas quando a gente para e se debruça sobre isso, a gente vê que as premissas, elas continuam bem parecidas. Então, a gente é uma tech mobility company. Então, a gente, obviamente, que a gente tem uma inclinação natural em desenvolver as coisas dentro de casa. Porque a gente tem um time de tecnologia gigante, a companhia já sabe fazer muito bem isso. Claramente, a gente não reescreve a roda de coisas que que não geram tanta diferenciação e que possam fazer com que a gente... Mas, pensando só para o pessoal entender, de quantas pessoas nós estamos falando? Hoje a gente tem um time de 1.500 pessoas. Por isso, uma tech mobility company. A gente resolve problemas de comunidade através de um... Quantos desses são devs? A grande maioria. Ou correlato ao desenvolvimento de software. Então, eu acho que o grande ponto é isso. O que te gera diferenciação, acho que é a mesma premissa. O que te gera diferenciação, o que você acredita que se você conseguir ter internamente, você vai conseguir evoluir ao ponto de te gerar uma vantagem competitiva. E se você tem a possibilidade financeira de fazer, porque tecnologia claramente é um investimento, que nem todas as empresas conseguem fazer, eu recomendo fazer dentro de casa. Eu recomendo que você crie isso dentro de casa. E tem como fazer. Tem como capacitar os times de tecnologia talvez sejam os times dentro das companhias com o menor gap de conhecimento para conseguir aproveitar essa tecnologia. Agora aí, Petronis, como é que... Você falou duas coisas interessantes nas suas considerações iniciais. Uma é, a gente precisa mudar a maneira de encarar como a gente executa as coisas que a gente faz, né? Quando você começa e você falou uma outra coisa, falou, olha, um sistema de 2 anos vira um legado. Assim, nas empresas tradicionais, desenvolver não é uma coisa tão distante porque tem histórico de desenvolver. Só que o problema é que isso não é produtizado e depois não é incorporado numa lógica de produto digital. Isso vira mais um sisteminha que vai se acoplando na arquitetura que depois vai virando uma colcha de retalho de legados. E né? Normalmente de terceiros. Então, como é que você evita essa armadilha? Você fala assim, aquilo que é estratégico, é onde tem competência residente, é onde você tem recurso para investir, investe, faz dentro de casa e domina, porque isso vai ser uma alavanca competitiva. Ok, racionalmente ok, mas o que você precisa preparar na organização, nos processos e depois na maneira de gerenciar essas coisas que são criadas para não virar uma usina de criação de legados, mas virar uma usina de produtos digitais que vão tornar a empresa mais ágil?
Aqui eu acho que é todo aquele playbook da transformação digital que a gente está cansado de saber, né, gente? Tipo, criar uma cultura propensa à inovação, conseguir integrar os times de tecnologia e negócio para que eles trabalhem junto para um único objetivo, criar um modelo operacional que seja mais iterativo, mais dinâmico, ao invés dos mais fixos e mais focados em longo prazo, criar cultura de experimentação, de tentativa e erro. Então, todo aquele... Por isso que eu gosto do Rewired, que ele coloca a AI como uma próxima fase. Sim. Todo aquele arcabouço que a gente fala desde os anos 2000, de agilidade, de cultura de inovação, de quebrar times pequenos na taxonomia do negócio da companhia, que cada time consiga ter uma responsabilidade mais profunda sobre uma fatia do negócio da companhia, de você criar sistemas, aí já vem desce da parte cultural e de... gestão para uma parte de sistema. Que você cria sistemas que sejam modulares, fixados no domínio, que falem API um com os outros. Tudo isso não virou peça de museu porque saiu a AI. Eles requerimento. Eles são enablers para isso. Mas quem não começou e não fez isso agora, a AI pode ser talvez um acelerador para quem nunca fez. Provavelmente uma empresa que vai fazer isso agora, ela vai ter uma facilidade muito mais facilidade do que uma empresa que fez há 7, 8 anos atrás, como algumas, entendeu? Eu tenho pedido para algumas pessoas que vivem isso, e aqui a gente tem uma audiência de todos os tipos, né? Então vamos pegar agora o público menos tech, né, que a gente tem também. Queria que você tentasse, a gente já fez isso algumas vezes, explica para um público menos tech o que são os agentes de IA, né? Tem os agentes autônomos, os não autônomos, né? Os agentes que cuidam de agentes, enfim. Então, dá uma geral na tua visão, o que são os agentes, qual é o papel deles nessa revolução de IA e onde é que vocês estão aplicando os agentes hoje? Excelente. Tentar fazer... Você já deve ter feito isso para o teu conselho, para a tua diretoria executiva. Petenos, o que são os agentes? Né? Eu tenho a sorte de trabalhar com gente que realmente gosta de tecnologia. Então eles já estão na imersão. Na 15ª derivada. Mas eu costumo falar que o agente... A gente deveria imaginar um agente como se fosse vamos extrapolando, como se fosse uma pessoa. O que eu delego para alguém? Delego é uma péssima palavra, mas tipo, o que eu endereço para alguém e ele pode executar? Perfeito. Eu poderia ter um agente para fazer. Seja tomar uma decisão, escrever um documento, qualquer coisa que a gente pode ter uma pessoa fazendo, a gente poderia ter um agente fazendo. Obviamente que isso traz uma série de modificações em como você governa isso. Porque você é responsável por uma série de cadeias de valor da sua companhia. Você não vai poder delegar para um agente e não ter nenhum tipo de guardrail ali, de governança e de orquestração em cima dele. Mas eu acho que a maneira mais fácil para alguém não de tech entender o que uma pessoa faz, uma atividade... Que não seja um trabalho braçal, por enquanto, aí tem a robótica. Seja um trabalho braçal, bem lembrado, eu poderia ter um agente fazendo. Então, e aí aqui tem... aqui eu acho que é os 50% das coisas que a gente vê. Então, tudo que a gente vê numa companhia... Esse é um ótimo ponto. Eu acho que esse é um ponto que a galera às vezes esquece. Tudo que a gente vê numa companhia, a gente poderia agentificar. Se não tem exatamente uma tecnologia, hoje vai ter. Então, onde que isso aqui se popularizou mais rapidamente? Tudo que é conversacional. Os call centers foi a primeira onda. Exatamente. Então, tudo que é a conversacional... programação, né? Exatamente. Tudo que é conversacional, tudo que é criação de código. Isso. Por exemplo, a gente na Localiza, a gente tem um hábito grande de usar memo para se comunicar, para comunicar uma ideia. Modelo da Amazon. Então, por exemplo, isso aqui é um negócio que ele ajuda muito. Enfim, qualquer coisa, a gente... Os memos agora, muitos deles estão diminuindo de densidade e vindo junto com protótipos, porque às vezes é uma maneira mais fácil também de passar uma ideia. Ilustra a ideia. A gente estava usando o protótipo para testar com o cliente, que também é importante, e dá para ser feito de forma mais rápida usando AI, mas ele também vira uma peça de comunicação. Tudo que tem alguma pessoa fazendo uma organização, ou já tem possibilidade de agentificar, ou vai ter no futuro próximo.
Lógico que o modelo operacional vai ter que se adaptar para você garantir qualidade. Só que isso é os 50% de tudo que a gente vê. Eu acho que tem 50% de coisas que a gente não vê e que a gente nunca pensou que fosse possível. Mas que pode gerar valor numa organização. Mas que pode gerar valor numa organização. Então, por exemplo, a gente tem fotos diversas de carro, de operação. O que isso aqui consegue gerar de valor na cadeia? A gente não conseguia fazer isso antes de forma escalada. A gente consegue. Então, tem uma série de novas coisas que vai precisar de criatividade, conhecimento profundo da companhia, né, do negócio, e que hoje vai ter ferramentas para a gente pensar. Tem muita coisa que a gente vai acabar tendo que redefinir através do a gente tem passado por muitas conversas aqui, né, Alberto, que acho que a AI ela tem demandado um repensar processos, a empresa como um todo, de uma forma radical, quase. E talvez, e acho que você falou isso no início do nosso papo, talvez esse seja o desafio maior, né? Quer dizer, não é um desafio de tecnologia, né? É um desafio de negócio, de olhar como é que eu vou operar a minha empresa, como é que eu vou gerar valor para o meu cliente, como é que eu vou olhar a jornada, como é que eu vou olhar o negócio a partir das ferramentas que eu tenho disponíveis. E das que virão. E das que virão, perfeito. Com processos que eu nem imagino quais são, né? Se eu aplicar aos processos existentes, eu estou me limitando, né? O ganho vai ser marginal. O ganho vai ser marginal. Então, por exemplo, um dos insights da imersão que a gente fez, conversando com algumas grandes empresas, é que tem coisas muito importantes para as experiências do cliente que eles não estão pegando aquele processo e na jornada atual. Colocando AI. Estão repensando. Separando o time, vamos repensar isso aqui tudo de novo através dessa espécie. Agora, nessa linha, né, e voltando um pouco ao que você está vivendo hoje, liderando a agenda dentro da Localiza. Duas dores muito grandes para as empresas que precisam fazer a agenda rodar. Uma é como eu priorizo, porque, como você falou, tem oportunidade para tudo que é lado. No que você vê, no que você não vê, no que você faz, no que você não faz, no que você poderia fazer, e até inventar coisas que mudam o modelo de negócio, mudam o modelo operacional. Então, ou seja, as oportunidades são ilimitadas, os recursos são limitados, o tempo também. Então, como é que vocês estão organizando a agenda para ter uma ordem de priorização e do que fazer primeiro, do que atacar primeiro, e aonde alocar energia e esforço, e junto com isso, uma segunda dor generalizada, que é o que eu centralizo, o que eu descentralizo. No caso de vocês, o que vocês estão centralizando e o que vocês estão descentralizando na governança e na execução? A gente tem. A primeira, antes de entrar nessa parte, eu acho que a primeira é a casca de banana que todo mundo deveria evitar. E que eu acho, e conforme eu converso com um monte de líder do mercado, um monte de empresa, eu vejo que isso tem sido um comportamento recorrente. A gente está vivendo a fase de IA depois de uma fase de exponenciação da comunicação entre pessoas e entre empresas. Então, a quantidade de assunto e a quantidade de conteúdo que você pode consumir sobre IA hoje, ela tende a um infinito. Sim. Muito diferente de quando a gente ia ver alguma coisa sobre internet no final dos anos 90. Você não tinha muito... Então, viraliza muito rápido tudo. Tudo. E uma oferta gigantesca. Se você pega o mercado americano de VC, está drenando todos os investimentos. Não, a Nasdaq e o S&P hoje é basicamente... Todo o capital de risco americano está investido em alguma empresa que tem AI como sufixo ou prefixo. No final do dia é isso. Então, a oferta é muito grande. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitas empresas que trocam de objetivo toda vez que são expostas a alguma nova tecnologia que saiu, alguma nova empresa que está resolvendo o problema XYZ. E eu acho que isso é um atrito relevante. Então, o fear of missing out, né? O FOMO está fazendo... pular dentro de todas as fazendo uma brincadeira com o início da nossa conversa do GPT, a empresa de eletricidade querendo virar a empresa de IA, né? Tem até body shop hoje em dia com IA, né? Não sei como, mas... O grande ponto é que eu acho que é muito mais saudável, é muito mais eficiente você olhar para dentro da companhia e elencar quais são os 3, 5 assuntos grandes, suficientemente importantes para a experiência do teu cliente ou para a tua estrutura de resultado, e apostar neles e ir
até você construir alguma coisa relevante, do que você ficar trocando de desafio a cada 15, 20, 30 dias, porque apareceu um novo sistema. Mas aí nessas grandes batalhas, a sua experiência é de centralizar e controlar a execução disso? Ia chegar nisso. Eu acho que tem dois tipos de... O que a gente fez, né? Tem dois tipos de atuação. Tem as coisas muito grandes e significativas. Eu costumo dividir a AI em dois grandes tópicos. Onde ela vai ser operacionalizada pelo time de tecnologia. Então, tipo, vou criar um modelo novo para sei lá, tomar alguma decisão importante de negócio. Isso aqui vai ser meio que customizado para a gente. A Lisa, por exemplo, foi o time de tecnologia. E tem uma outra que é o que a AI é ferramenta para toda a nossa força de trabalho. Sim. Que aí lá dá o time financeiro usando para alguma coisa. Ou então um time de analista que antes não tinha um parceiro de AI e está fazendo uma análise e conta com ele para ter insight. Como que a gente dividiu? A gente chama de Big Bets as grandes apostas que vão ser coisas muito transformadoras, que transformam pontos importantes da nossa experiência, do jeito da gente operar, e essas sim precisam ser desenvolvidas por alguém com capital intelectual técnico. E as outras, as pequenas apostas, os times de tecnologia têm disponibilizado produtos para que eles consigam operar sozinhos. Então, tudo que você consegue, tudo que é importante o suficiente e grande o suficiente, você deveria construir com um time de tecnologia, centralizado, priorizar o que faz mais impacto. O que é quase que uma nova ferramenta para que todo mundo na companhia, você tem que ou fazer ou comprar, né, de algum fornecedor e implantar, fazer um change management para que todo mundo use. Então, mas aí falando do change management, né? Porque uma coisa é você padronizar as ferramentas e você definir as regras de uso, de acesso, do que pode e do que não pode, solta o pessoal, porque tem melhoria em tudo. Mas não é só regra como é que educa? Como é que educa? Então, como é que capacita? Como é que treina as pessoas no nível operacional para saber fazer o uso correto disso e para saber por onde começa, né? Então, a gente criou o que a gente chama de movimento AI, que estabeleceu os 4 grandes tópicos onde é importante para a companhia investir em AI, e toda a parte de capacitação dos colaboradores a gente tem feito junto com um time de gente, que é um time que tem expertise em treinamento, em fazer reskilling. Normalmente são os times das organizações que mais têm essa habilidade. Então, não é só ferramenta com guardrail e política. É ferramenta com guardrail e política, aí entra o papel de tecnologia. E capacitação. Mais capacitação. Eu acho que é mais do que capacitação só. É criar um modelo de capacitação e um modelo de você realmente setar qual é a importância disso para a companhia. Então, você vê o cara lá da Shopify que fez um manifesto para a companhia inteira de como que ele vai avaliar a AI. Como que ele vai avaliar a companhia em relação à AI. Como que ele vai avaliar os colaboradores em relação à AI. Então, a gente criou hackathons de prompt, a gente criou fóruns onde as pessoas são incentivadas a falar o que elas estão fazendo de agente, mostrar o que eles estão fazendo. Então, você criar esse movimento na companhia de que isso é um tema importante, aqui a gente quer jogar no ataque nesse jogo, porque isso também é uma outra coisa que eu escuto muita gente falando, tipo, AI vai ter uma jornada muito grande de amadurecimento, eu não preciso jogar ela agora. Eu concordo que vai ter uma jornada muito grande de amadurecimento. Mas eu estar jogando isso aqui desde o comecinho de 24, teve tanto aprendizado. Claro, está colhendo agora. Teve tanto aprendizado. Não é uma agenda postergável. Vamos trazer a Porto Bank para a conversa agora, Alberto. Primeiro, falando um pouquinho da Porto Bank, parceira novamente com a gente aqui. Quando a gente fala em transformação para o varejo pela tecnologia, acho que é impossível a gente não falar de serviços financeiros. E o Porto Bank é um exemplo vivo dessa integração. Então, o Porto Bank foi criado em 2022, uma unidade financeira do Grupo Porto, e nasceu com um propósito claro, usar a tecnologia para simplificar o dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos de cuidado e planejamento, né? Hoje, o Porto Bank opera com mais de 17 bilhões em crédito e quase 4 milhões de clientes, conectando soluções que vão além dos cartões, né? Como consórcio e outras coisas. Hoje, expandindo a atuação para o mercado B2B
e acreditando que o futuro do varejo não se faz apenas com tecnologia, mas com cuidado, planejamento e parcerias que geram valor real. Então, agradecendo de novo a parceria aí do Porto Bank, né, o nosso querido amigo Marcos Loução, que também trouxe uma pergunta aí para o Petenucci. Abraço aí para os nossos amigos da do Porto Bank. Marcos Loução, que é o CEO do Porto Bank, Petenucci, a pergunta dele para você a aplicação de agentes de IA requer um alto nível de confiança e de autonomia. Então, que critério vocês usam para priorizar e para definir quando um modelo deve atuar como um agente autônomo, tomando decisões de negócio, e quando ele deve ser apenas um assistente para um colaborador humano? Eu acho que depende da cadeia de valor que ele está aplicado, mas o que a gente não pode abrir mão é que a experiência que a gente vai prover para o nosso cliente e para o nosso colaborador é uma responsabilidade nossa da companhia. Então, acho que o que é importante, né? Precisa ter uma governança para entender em que lugar usa, em que lugar você está colhendo o benefício do que um AI, do que uma automação e AI te ajuda no negócio, mas com um apetite de risco que você pode comprar. Então, e aí, quanto maior a empresa, maior a responsabilidade do risco que a gente toma. Então, a gente tem sido muito diligente em relação a isso. Acho que esse é um ponto importante. Você vê, por exemplo, casos emblemáticos no mercado americano de empresas que, por exemplo, automatizaram todo o call center e um ano depois voltaram a ter... Porque capotaram um pedacinho da história. Então, acho que tudo, né? Você tem que colher o lado bom daquilo. Cada empresa vai ter uma dinâmica de risco, de como assumir, depende do negócio que ela que ela toca e onde que ela está embarcando esse tipo de tecnologia, mas criar essa governança acho que é muito importante. E não é um negócio que eu vejo as pessoas falando sempre, porque o hype de querer automatizar, de querer fazer as coisas autonomamente é muito grande. Todo mundo quer contar uma bela história. Isso é parte importante das decisões que vocês tomam de IA. Onde é que vocês vão ter agentes autônomos funcionando full, outros... E como que você governa ele. Você governa ele. Porque não é porque ele é autônomo que ele não tem surveillance, que você não tem métrica em cima disso, que você não acompanha as métricas de negócio associadas. Você usou uma expressão que está muito na minha cabeça. Um agente é um colaborador, né? Então, você tem que responder por ele. Se ele falar uma bobagem, como se fosse um funcionário que fala uma bobagem. Mas e tem métodos para... Pode acontecer problemas, como qualquer coisa. Como pode um colaborador falar uma coisa errada. Também. E como qualquer sistema, né, gente? Sim. Sistemas, às vezes, falham, alucinam. Caem. Não vão tirar a IA Vamos voltar para a dinâmica anterior, para o paradigma anterior. Quantas vezes você não viu um site de algum e-commerce varejo que você admira fora? Sim. Por mais que evoluam, que você faça com que isso seja cada vez menos frequente. Ou um banco fora do ar, né? Sistemas falham. Então, como que você monta uma governança para garantir que essas falhas elas não são epidêmicas, elas acontecem ponto a ponto e você vai evoluindo. E eu acho que o segundo ponto, também sobre isso, é você achar quais são os lugares onde você consegue testar em escala pequena. Isso. Minimizar risco. Minimizar risco. Então, por mais que você... uma startup, às vezes tem uma capacidade de tomar risco maior do que uma big company, tal. Você achar os lugares onde você consegue Então, esse é um bom ponto, porque no varejo essa é uma questão importante também. Ou seja, como é que você define ambientes de testes isolados e controlados, onde você não põe em risco reputação e operação, e consegue experimentar sem trava. Como é que vocês, no caso... Como é que vocês fazem isso? Vocês definem mercados, praças, pedaço da base? A gente tem muito negócio, né, Roberto? Então, cada um é um desses. Então, pode ser uma agência, pode ser uma loja, pode ser um percentual do tráfego que entra no nosso app ou no nosso site. Tem ferramenta para você pilotar isso. O que eu acho que é mais escasso hoje em dia no mercado não é ter ferramenta, é ter pessoas que entendem o conceito. Então, mas aí quando você define o ambiente de teste e você começa a definir as teses e hipóteses que vão ser experimentadas, você solta os times com total delegação para que eles possam testar, errar, aprender e depois sintetizar? Sim, tem uma governança de entender os números do teste. Esses testes, eles têm um arcabouço estatístico para você saber se aquele teste foi válido ou não foi válido. Você tem que criar as condições de controle, você tem que comparar com grupos de controle, vocês têm que entender
se às vezes o segmento que você montou não tem algum viés ali que possa te prejudicar. Eu acho que isso tudo é muito... É um pouco daquele chip novo que a cultura da transformação digital te habilita. O que eu vejo é que muita gente, mesmo as empresas que ainda têm mais legado, acho que muitas vezes o problema não é a ferramenta ou o mecanismo operacional para que você faça com que isso funcione. Muitas vezes é o comportamento. É tipo, poxa, isso aqui está pronto. Por que não está para 100% dos clientes? Porque tem um processo que eu preciso seguir de testar isso aqui, validar numa escala menor. A gente sempre está... Muitas empresas não têm não criaram essa cultura, não perceberam que o jogo mudou. Então, pega 30 anos atrás, o cara ia fazer uma campanha, ele soltava na rede inteira de um varejo específico. Hoje ele não... Então, mas aí, além da dificuldade de fazer testes controlados em ambiente controlado e que te dê respostas assertivas sobre hipóteses, a outra dor grande em empresas complexas de varejo, você sabe, é muita gente lidando com muita gente, dispersão operacional, tudo isso torna qualquer execução muito mais complexa. É fazer a disseminação, né? É fazer a multiplicação. Ok, validei a tese, validei a hipótese, vão espalhar isso para a operação inteira, né? Esse mecanismo de conseguir escalar rápido os acertos é uma coisa difícil de ser inoculada em empresas tradicionais. Sim, porque envolve muita gente, envolve uma operação dispersa geograficamente, muitas vezes. Mas eu acho que o principal desafio das empresas, pelo menos com as que a gente conversa, com as pessoas que a gente troca no dia a dia do mercado, nos eventos, acho que o grande desafio ainda é criar a mentalidade. É que o management da empresa entenda que essa etapa é uma etapa importante para garantir que o que você está produzindo tem algum incremento em relação a alguma métrica que você está pilotando. Você vê, por exemplo, times maduros, e aí tem algumas entrevistas com pessoas de engenharia, por exemplo, de algum dos bancos do Brasil no YouTube, que eles comentam que muitas coisas que foram feitas foram testadas com clientes, eram hipóteses, foram testadas com clientes, não produziram resultados melhores do que o anterior e foi abandonado. Então, é quase que você pensar, e isso eu acho que é um negócio que às vezes não encaixa muito na cabeça de empresas mais tradicionais, né? Você pensar que assim, cara, eu fiz um investimento, nesse caso de tecnologia, de alguma coisa, pensando numa hipótese que ou eu escutei do cliente, ou foi a experiência de algum executivo que trouxe. E, cara, tipo, eu investi e não vou... Não funcionou. Não funcionou, não vou colocar no ar e vou assumir a perda. Perfeito. Por isso que eu acho que, às vezes, o desafio no passado já teve mais no operacional, de como você produzia isso. Antes, já teve mais no conhecimento. A galera entendeu o que é uma dinâmica de teste, como projetar teste bem, como isolar variável, como criar grupo de controle. Depois saiu para uma etapa onde você não tinha tantas ferramentas para operacionalizar isso, ou não era fácil você colocar essas ferramentas no mundo mais antigo, de monolito e tudo mais. E o que restou? Eu acho que hoje o desafio não é mais conhecimento técnico, não é mais operacionalização técnica, muitas vezes é cultura e mentalidade. Volta tudo para cultura, organização, liderança, né? Para a gente caminhando para o final da conversa que está maravilhosa aí, Pedro, deixa eu trazer a Salesforce também, nossa parceira e patrocinadora também, uma referência nesse tema dos agentes aí, né? Salesforce é líder global em CRM com IA, capacitando organizações de todos os portes a se transformarem em empresas agênticas. Sua missão é integrar perfeitamente humanos, agentes de IA, aplicativos e dados em uma plataforma unificada e, acima de tudo, confiável. Isso permite automatizar processos complexos, gerar insights preditivos em tempo real e liberar crescimento e inovação sem precedentes, mantendo a experiência do cliente no centro. E temos uma pergunta da Salesforce também para o Pedro. Um grande abraço aí a Salesforce. Marcelo Toledo te pergunta o seguinte: como a Localiza tem explorado as ferramentas de IA e agentes autônomos na jornada de fidelidade do negócio de locação B2C? E se você pode compartilhar casos de uso e por onde vocês começaram essa jornada? Eu acho que o importante talvez seja falar um pouco mais sobre atendimento como um todo, não só na fidelização. Então, a gente tem experimentado bastante com isso desde o começo de 24. A Lisa, que a gente até divulgou para o mercado, hoje é um assistente completo para a jornada de
de reserva, e ela vem cada vez mais aumentando para qualquer tipo de jornada que o cliente possa ter. O cliente vai até o fim. Sim, e ele é uma estrutura multi-agente. Então, acho que isso também é um outro paradigma importante de quando você está construindo agente, se você conseguir entender qual é a granularidade certa de uma ação que um agente precisa executar e entender que eles orquestrados é muito melhor e muito mais reaproveitável do que você fazer um agente que vá desenvolver tudo. Então, a gente começou pela Lisa na jornada de reserva. Ela já faz uma quantidade relevante de E você acessa a Lisa tanto pelo site, pelo app, pelo WhatsApp. E tem muita experimentação. Porque imagina, quando a gente começou a experimentar com isso em pequena escala, por isso que eu falo que o método é importante, a gente estava rodando 3.5 ainda, que foi lá atrás, começo de 24. E aí, tipo, a experiência não era boa na velocidade, não parecia uma conversa fluida. E aí a gente foi fazendo monte de coisa. Aí a gente foi fazendo um monte de coisa para melhorar isso. E aí saiu o 4 e muita coisa estava resolvida. E aí a gente volta para a cadeira. Aí a gente entende como que a gente quebra isso, como que a gente constrói um fundacional, né? Uma fundação, não um modelo fundacional, mas uma fundação técnica nossa para que tudo que a gente está fazendo seja reaproveitável. Então, acho que o principal aqui é você criar uma intencionalidade de criar um track record de uma experiência com essa ferramenta. E eu acho que no ponto que a gente está, eu acho que talvez 2025 tenha sido o primeiro ano onde a maioria das empresas no Brasil que trabalham com AI conseguiram produzir valor real. Tinha pequenas coisas em 24 que todo mundo estava fazendo, muitas coisas talvez com pouco impacto. Eu acho que em 25 talvez foi um ano onde a gente vê grandes cases sendo publicados que transformam experiências. Sim. Já está se capturando valor efetivo. 2025 já, de fato, é o ano da gente começar a ver aplicações acontecendo. Né? Impacto, e de coisas que impactam a experiência do cliente e tal. Então, eu acho que o principal aqui é criar uma intencionalidade de você trabalhar com essa tecnologia e criar essa expertise enquanto essa jornada vai acontecer, e ela vai tomar um monte de anos, vai ter um monte de ferramenta, vai sair um monte de conceito. Imagina, até um ano atrás, ninguém tinha falado sobre como uma ferramenta como um agente interage com o outro. Criaram-se protocolo para isso. Agora a gente está falando como é que cria protocolo para falar com aplicações legadas. Tem um monte de coisa ainda para ser posto. Eu acho que a intencionalidade de jogar esse jogo enquanto ele está sendo definido, acho que talvez seja o grande questionamento que todas as empresas deveriam ter. Primeiro, te entregar um presente aqui, o livro dos nossos episódios da primeira temporada, já com a nossa dedicatória. Obrigado, Edu. Tá? E nossa forma de agradecer a sua generosidade em dividir esse teu conhecimento com a gente, foi incrível. Passou rápido, né? Muito rápido. Daria para ficar bem mais aqui conversando, explorando um pouco o PT News. Aprendemos bastante. Acho que tanto a Localiza quanto você tem uma história riquíssima. É um varejo diferente. Normalmente a gente fala aqui do varejo mais tradicional, que você já passou por ele. Mas acho que super inspirador. Vocês estão fazendo uma agenda incrível de transformação digital. Acho que o teu ponto é interessante, né? Acho que a IA vai nos levar a uma agenda de transformação diferente. Acho que você foi muito didático nisso. Isso aí. Alberto, queria te agradecer também estar conosco. PT Obrigado. Obrigadão. Obrigado vocês pela recepção. Muito bom vê-los de novo. Sempre bom falar de tecnologia, falar de IA, exercitar um pouco esse Nostradamus, né? De ficar achando o que vai vir pela frente. Acho que esse exercício é rico, interessante. Mas é uma agenda com muito mais perguntas do que respostas, e são essas que movem o mundo, né? Obrigado pelo livro. Prazer ver aqui amigos no 10+10. Isso aí. E boa sorte aqui na segunda temporada. É isso aí. Obrigado. Contem comigo. E você que esteve conosco até agora, siga a BTR Varese e o 10+10 nos nossos canais, no YouTube, o canal de cortes, o Spotify, o TikTok, o Instagram. E nos vemos em breve em mais um episódio do 10+10.